Olá, conhecer o leitor brasileiro. Nossa conversa de hoje é com Karine Panza, presidente da Câmara Brasileira do Livro e do Instituto ProLivro. Vamos analisar os resultados da terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, onde nossos leitores se revelam em todas as suas virtudes e possibilidades. E deste amplo painel surgirá o conjunto de ações para ampliar com segurança este nosso público. Na Dica de Leituras, um mergulho em dois enigmas. A gente comenta os livros Poesia e Filosofia, de Antônio Cícero, e Clarice Lispector, Uma Literatura Pensante, de Evandro Nascimento. O Leituras conversa agora com Karine Panza. Karine, bom, a gente poderia dizer, vocês estão fazendo essa pesquisa já há um certo tempo, mas a gente já poderia ver com certa esperança o Brasil sendo um país de leitores? Como é que está essa relação? Essa é a terceira edição da pesquisa. A primeira foi no ano de 2000, depois nós tivemos uma em 2008 e agora em 2012. O índice de leitura, se formos comparar com as mesmas bases populacionais, ele vem crescendo nas duas primeiras edições e agora ele deu uma recuada. É a construção de um país de leitores. Eu acho que nesse momento a gente não pode comparar com países europeus ou até norte-americanos, porque estamos em momentos diferentes de economia, culturalmente, até mesmo historicamente. Então é um caminho que a gente tem que seguir com muita luta, mas temos que ir em frente. Uma pesquisa anterior, ela apontava para um fato interessante. Que o Brasil, ele ocupava de fato cerca de 20% do seu público leitor em potencial, né? Quer dizer, teria uma margem de crescimento muito grande, né? As perspectivas ainda são essas, quer dizer, de uma margem de crescimento boa e que seria um trabalho contínuo mesmo, esse trabalho de construção do leitor? Hoje nós temos um dado que é, sim, preocupante. 50% da população é leitora. Quer dizer, já teve contato com o livro de alguma maneira. Então, os outros 50%, a gente está falando de metade mesmo da nossa população, nunca tiveram nenhum contato, nunca compraram, nunca pegaram emprestado. Então, o potencial existe, a gente só precisa criar aquele gostinho, né, pela leitura e por procurar esse artifício. A pesquisa, além desse dado preocupante de que há uma certa acomodação no número de leitores, ela houve uma mudança de estratégia, de metodologia, de tal. Talvez essa aí não seja reflexo mais da mudança do que propriamente. Como é que foi feito? Que mudança foi essa em relação às outras pesquisas? Foi, na verdade, um aperfeiçoamento, Maurício. Nós focamos em alguns detalhes que nos dariam mais detalhe à pesquisa. Então, por exemplo, a gente começava a pesquisa perguntando quantos livros a pessoa leu. Então, a gente já dava logo de cara para a primeira resposta mais importante, né? E nós definimos também o que era livro para que a pessoa não tivesse a confusão de que manual, gibi, né, revistas estivessem incluídas também nessa quantidade. Então, a gente definiu muito claramente para a pessoa que estava sendo entrevistada. E também aquela definição de leitor e não leitor. Se você leu alguma coisa nos últimos 3 meses, você entra como leitor. Se você não leu, você já entra como não leitor. Então, é aí que a gente tem a história dos 50%. Então, com essas definições, você tem um retrato muito mais fiel, muito mais nítido do que é o leitor brasileiro. E aí fica um pouco difícil a comparação com as edições anteriores, porque dessa vez você tem um aperfeiçoamento dos métodos e dos resultados também. Nessas definições também houve uma separação sobre o livro didático e o livro de literatura mesmo, né? Quer dizer, como é que foi feito isso? Quando se perguntava quantos livros você leu, quais eram indicados pela escola e quais não eram indicados pela escola, né? E quais eram didáticos e quais eram de literatura. Então, a gente fez essa
essa separação e consegue enxergar isso até por estado, por região, né, geográfica. Há um aumento no leitor de literatura, algum reflexo entre as pesquisas? Nós percebemos um aumento nos didáticos, um aumento na leitura dos didáticos, não de literatura. Mas também percebemos que a pesquisa aponta que existe uma vontade maior de se comprar o livro. De livros comprados, não livros emprestados de biblioteca. Então, existe uma vontade maior de você comprar o livro efetivamente. E o local preferido para compra são as livrarias. E logo depois bancas de jornal e quiosques. Então, é uma boa notícia essa. É uma boa notícia para o mercado livreiro e para a população que vai ter possibilidade de ter melhores livrarias cada vez mais. A questão tem uma coisa que a gente percebe viajando para o país, alguns nichos de leituras regionais, né? No Amazonas mesmo tem um núcleo de poesia muito interessante. Pernambuco tem uma efervescência na literatura infanto-juvenil. Rio Grande do Sul lê os próprios leitores e tal. Quer dizer, a pesquisa também detecta essas variações regionais? Ela consegue enxergar, de alguma forma, essas questões positivas. Por exemplo, na região Nordeste, você consegue visualizar um crescimento do índice de leitura lá. E esse índice de leitura crescido, ele é justificado pela grande quantidade de leitores em fase escolar, de 5 a 17 anos, e também por uma certa concentração de renda local. Você consegue, porque quem está numa classe, quem tem mais possibilidade de acesso à livraria, lê mais, quem tem mais estudo, lê mais, e acaba que é uma roda viva, né, com a causa e consequência. E no Sul, sempre apoiando muito a leitura, mas infelizmente a gente conseguiu detectar uma queda no índice, uma queda pequena, mas que aconteceu. Mas a pesquisa nessa hora, ela serve muito bem para você ver as políticas implementadas regionalmente e de que maneira que elas conseguiram surtir efeito ou não. E é para isso que a gente dá, né, essa pesquisa e coloca ela em andamento para que a gente consiga visualizar de que maneira e qual a lição de casa a ser feita. Agora, um outro aspecto que me chamou a atenção também na pesquisa, essa concentração da leitura no jovem, né? Ali até os 17, 18 anos mais ou menos, que é a fase escolar dele. Quer dizer, quando ele passa para a universidade, ele parece perder o espírito universitário e ler menos e ter uma educação mais multifacetária, né? Ou anárquica, né, como indisciplinada, como dizia o Gilberto Freire, né? Quer dizer, o que é que está acontecendo com esse jovem que ele não consegue continuar sendo leitor na universidade? Na pesquisa nós identificamos muito claramente a perda do leitor nessa época, a partir dos 18 anos. E nós justificamos de que maneira a gente acha que a gente não conseguiu cativar o leitor por prazer, a gente conseguiu cativar o leitor ali por obrigação, né? Então, por obrigação escolar, então ele tinha que ir para a biblioteca, ele tinha que ler o livro para o vestibular, e infelizmente isso é um fato real. E, como eu já disse antes, aí a gente tem que olhar e fazer a lição de casa e tentar mostrar o prazer da leitura para o jovem quando ele está na formação do seu hábito da leitura, né? Porque o adulto, é difícil você formar um adulto leitor, né? Nessa hora. Você mantém, formar é mais difícil. O Instituto ProLivros também, ele fez uma campanha, inclusive, muito voltada a essa questão, né? Que é o Mãe Lê Pra Mim, né? Quer dizer, como o exemplo doméstico como uma forma de maior incentivo. Isso é interessante, eu via muito minha mãe ler, talvez eu leia por conta disso, eu acho que pode ser reflexo dela. Tem alguns slides da pesquisa que mostram justamente isso, que quando você tem um exemplo dentro de casa,
você tem mais a possibilidade da curiosidade de começar a ler, pelo menos. E aí, se você pegar o gênero certo ou o livro certo, acabou que já aí criou um jovem leitor. Agora, o Mãe Lê Pra Mim foi uma campanha feita na última edição, né, na edição de 2008, quando foi detectado que as mães eram as maiores responsáveis pelo incentivo à leitura. Nessa pesquisa, na de 2012, a mãe perdeu um certo espacinho e quem ganhou e cresceu muito foram os professores. E nós ficamos muito felizes, muito satisfeitos com isso, porque isso dá aquela coisa do professor ser o mediador da leitura e o formador de bons hábitos, né? E a da mãe desceu só um pouquinho, da professora subiu bastante, então agora a gente vai ter que pensar numa campanha do Mãe Professora Lê Pra Mim, né? Alguma coisa parecida. Karine, e essas novas formas de... quer dizer, o livro também, ele é um objeto por si só fascinante, né? Caetano Veloso diz cultivá-los em aquários e tal. Esses novos formatos, por exemplo, o formato de bolso, ele cria, de certa forma, uma revolução no acesso aos leitores, né? Tanto que todas as editoras hoje têm sua coleção de bolso que torna o livro mais acessível também. Né? Quer dizer, esse tipo de iniciativa, a pesquisa também consegue detectá-la como positiva. Consegue. Na verdade, aí não seria essa pesquisa que acaba detectando esse formato como um formato de bem-sucedido. É a pesquisa da FIP que a CBL e o ISNEL fazem, a Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, uma pesquisa que fala sobre a produção dos produtos dos livros, né? E o formato Pocket, ele começa a entrar como viabilizador de novos leitores, né? Por conta do preço mais acessível, do formato mais confortável e mais fácil de carregar. Então, a gente consegue visualizar isso também em outros locais de venda, que não só a livraria. Então, tem até vending machine em metrô vendendo livros mais acessíveis. Um amigo meu que dizia, né? Hoje Kafka vende até na padaria, então é possível fazer literatura. E os formatos eletrônicos também, eles de certa forma contribuem, porque quer dizer, a minha geração não, mas a nova geração ela já nasceu praticamente, né, em cima de um computador. De qualquer forma, essas novas formas eletrônicas, ela contribui para o acesso à leitura desses novos... Estudos fora do país que nós acompanhamos, eles indicam que há um crescimento do índice de leitura quando começa esse acesso mais fácil através de internet, dos tablets, dos e-readers. Nós aqui ainda não conseguimos visualizar isso porque a quantidade de pessoas que conseguem ter acesso a esse equipamento ainda não é significativa. Então, nós vemos na pesquisa que as pessoas já ouviram falar de livros eletrônicos e têm a curiosidade de conhecer. Então, é um processo ainda diferente, num estágio diferente de leitura que nós estamos se comparado aos Estados Unidos. Mas a gente ainda vai chegar lá, porque a informação está tudo muito rápido, esse mundo, tá a história do mundo plano, né? E então a gente ainda vai chegar lá, mas nessa pesquisa a gente conseguiu apontar o interesse pelo conhecimento do livro digital. E quem já baixou, quem já fez download, também apontou alguns que pagam, outros que não pagam, então existe o interesse pelo acesso ao conteúdo gratuito. Então, é a cultura do gratuito que a gente também tem que preocupar com isso, porque os autores estão aí, eles é o trabalho deles, né? Eles são remunerados, é a forma de remuneração que eles têm é fazer o conteúdo. Então, essa pesquisa ela dá muitos dados para que a gente pare realmente para pensar o que a gente fez de errado e o que a gente tem que fazer para frente. Clarice Lispector sempre dizia, né? Sempre que pedia um texto a ela dizia: não me peça de graça, a única coisa que eu sei fazer para ganhar dinheiro. Mas é muito sério isso, né? O autor ele tem que ser visto como a parte mais importante dessa cadeia. Porque é ele quem gera esse conteúdo para que
todo mundo tem acesso a ele. Não autor só de literatura, mas os outros também, né? Uhum. É interessante. A pesquisa, ela me pareceu, se não a leitura mais geral, eu já conheci as outras, né? Quer dizer, já tenho acompanhado as outras pesquisas, mas eu sempre achei que há um processo de evolução natural e é engraçado porque a gente vê as livrarias hoje com uma frequência, quer dizer, e a livraria também tornou-se um certo programa hoje. Com as né? livrarias gigantescas que a gente tem, Pois é, muitas, chegando em regiões que a gente nunca esperou que pudesse ter, né? Uhum. Então, hoje em Manaus existe uma mega store. Então, é muito fascinante você enxergar esse crescimento do interesse pela leitura. Agora, e esses pequenos, porque havia aquela questão meio romântica do pequeno livreiro, né? Que era um orientador também de leitura, né? Eu lembro de vários deles, que você chegava lá, os caras sabiam realmente dos lançamentos, do que se tratava e tal, né? Quer dizer, essa formação do vendedor de livros também para essas mega histórias é, de certa forma, uma preocupação da Câmara Brasileira do Livros, desculpa, você como presidente do... É uma preocupação que nós temos em conjunto com a Associação Nacional de Livrarias, que nós falamos que é uma entidade co-irmã, né, parceira, porque a gente está trabalhando praticamente pelo mesmo objetivo, mas existe uma preocupação com o fechamento dessas pequenas lojas. E com a formação de novos profissionais que devem ser capacitados e orientados para ter conhecimento de toda aquela gama de conteúdo do acervo que uma livraria grande traz. E a ANL faz cursos de formação de vendedor e incentiva isso. É uma preocupação, sim, do mercado editorial, de você ter profissionais capacitados para estarem incentivando também, que eles também são incentivadores, né? A gente não pode esquecer que, dependendo da informação que ele dá, você ama ou deixa para lá, né? A famosa empurroterapia, né? Isso aí. Mas eu tenho visto algum crescimento. Eu já conversei sobre Otto Maria Carpo com um atendente de uma livraria. Então, quer dizer, a coisa está indo bem. E era uma grande livraria? Uma grande livraria, a cultura, né? Enfim, né? Quer dizer, isso já anima muito, né? Sem dúvida. Agora, eu não sei, a Câmara Brasileira do Livro tem uma perspectiva otimista com o mercado livreiro brasileiro, me parece, não é? Quer dizer, qual é a visão deste mercado do ponto de vista da Câmara Brasileira do Livro? É um mercado em crescimento, é um mercado que teve a sua produção aumentada, né, produção e vendas de livros, e consegue visualizar novas possibilidades e novas oportunidades, tanto em canais alternativos, como também em vendas para governo. Nós conseguimos, desde 2004, acumular uma queda no preço de 34%. Então, o preço do livro é mais barato, é mais baixo com o passar dos anos. Então, o brasileiro ele também consegue ter acesso a livro mais barato. Voltando para a pesquisa do IPL, eu lembrei de um fator que o preço ele não é citado na pesquisa como um fator impeditivo da não compra do livro. E o fator impeditivo para a não compra do livro é a falta de tempo. Então, hoje, nós continuamos com as 24 horas e temos que escolher o que vamos fazer, não é? Então, ele tem que escolher e provavelmente ele vai fazer um esporte ou ficar com a família e talvez vai deixar a leitura um pouquinho mais para lá. Mas a queda do preço do livro tem feito uma diferença, assim, no mercado. É um mercado promissor, então. É um mercado que está sendo visto com bons olhos, né? Tanto internacionalmente como nacionalmente. Tá ótimo. Karina, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. E sucesso para a pesquisa e para o seu trabalho. É um prazer estar aqui e até a próxima. Obrigada. O fenômeno se deu ali pela década de 1970. Assim como a crítica literária, o pensamento crítico encastelou-se nas universidades. O resultado foi a criação de um apanhado infindo de teorias e teses incompreensíveis.
Tentando reverter o problema, um grupo de novos teóricos e filósofos trouxe a análise mais densa da vida para as ruas. Um deles, o poeta e filósofo Antônio Cícero, em seu novo livro Poesia e Filosofia, que abre a coleção contemporânea da civilização brasileira, traça os compassos e descompassos existentes entre estas duas formas de escrever sobre o mundo. Por transitar pelas duas pontas do barbante, Cícero consegue precisar os pontos de união e desavença entre poesia e filosofia. Chega mesmo a dizer que a poesia pode encerrar uma carga filosófica e que é quase impossível poetar num texto filosófico, pois este é mais seguro em travas de seriedade que não consegue atingir a liberdade poética. O importante é que as duas formas de expressão existem para compreender o homem em sua grandeza e angústia, e neste ponto, poetas e filósofos são parceiros. O interessante é que esta parceria ganhou força na literatura do século XX. Livre dos arroubos românticos, mesmo que ainda ligado ao realismo, o escritor se tornou também um pensador, um analista da sociedade. Em nossas letras são muitos, mas o escritor e crítico literário Evandro Nascimento, em seu livro, preferiu eleger um brilhante enigma. Clarice Lispector, Uma Literatura Pensante, também publicado na coleção contemporânea da civilização brasileira, busca os elementos mais profundamente filosóficos da obra da escritora. Clarice discutiu, sobretudo, a estrutura do bem e do mal, o jogo maniqueísta que envolve o homem em todas as suas ações. A vida dos personagens era um permanente equilibrar-se, um constante combate na defesa da sobrevivência. Daí a grandeza e a complexidade de sua obra. No texto de Evandro, esta obra é olhada de maneira dura, em minúcia, mas a possibilidade de desvendar suas verdades sem que para isso se deite por velhas e desgastadas teses literárias. Um caminho claro na direção do enigma. Quando os conceitos filosóficos e literários ganham leveza, Poesia e Filosofia de Antônio Cícero e Clarice Lispector, Uma Literatura Pensante de Evandro Nascimento. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até o nosso próximo encontro.